A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Missão a Verdade Liberta. Você sabia que o país mais populoso do mundo é governado por um líder carismático e que é reconhecido como Deus? A escatologia cristã, que é o estudo das últimas coisas, nos revela as promessas de Deus com o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus, nos proporcionando ressurreição para um mundo vindouro e eterno totalmente restaurado. Mas também nos aponta alguns sinais, tais como pestes, guerras, terremotos, entre outros, que indicaria que este momento estaria próximo, além de um período de grande tribulação. Não quero aqui entrar na discussão dos pré e pós-tribulacionistas, porém, ambos concordam que durante este período de grande tribulação surgirá o filho da perdição, o anticristo, um líder político que irá governar o mundo implantando as suas ideologias. Segundo as escrituras, esse líder também irá implantar um tipo de moeda única, totalmente controlada, além de estabelecer acordos de paz com o foco em Israel. Este líder irá apresentar soluções para os mais complexos problemas do mundo. E com certeza, a todos que se oporem ao seu plano de governo serão considerados infratores, criminosos, a ponto de serem presos, perseguidos e mortos por causa da oposição às suas regras. Dentro deste plano de governo estará a unificação ou a anulação, eu diria, de todas as religiões, onde o seu conselheiro espiritual, chamado na Bíblia de falso profeta, irá reivindicar a adoração a esse líder, ao anticristo, como se fosse um Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Porém, antes que o filho da perdição se manifeste, aquele que irá governar o mundo, também como parte dos sinais, surgirão outros falsos cristos, outros anticristos. Vejamos o que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A palavra anticristo não necessariamente refere-se àquele que faz oposição à fé cristã, mas aquele que se coloca como um Cristo, como um Messias ou como um Salvador, ou seja, se coloca como um Deus. Por isso apresento a vocês Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, o país mais populoso do mundo. A CNN daqui de Portugal lançou uma matéria com o seguinte título: muitas pessoas pensam que ele é Deus. Narendra Modi, o líder popular mas controverso que procura um terceiro mandato. Veja bem, diferente de outros líderes ditadores, assim como Kim Jong-un da Coreia do Norte, Narendra Modi, considerado de direita, tem sido eleito de forma democrática a ponto já de assumir o seu terceiro mandato. Gente, em um mundo polarizado, dividido, o diabo tem feito seus experimentos. Ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele é astuto, ele é oportuno. O anticristo, o filho da perdição,
vai atrair a atenção e a simpatia de ambos os lados, direita e esquerda. Por isso que Jesus fala que esses anticristos, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, os fiéis da palavra de Deus. E olha que Jesus nem está falando daquele que irá governar o mundo, mas desses aleatórios que estão surgindo. Narendra Modi, homem de 73 anos, é solteiro, não tem filhos e aparentemente evita bens materiais dispendiosos em favor de um estilo de vida simples e ascético, diz a CNN. Lembrando que ascético é um tipo de espiritual ou místico. Não vou ler aqui a matéria inteira, mas vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse em ler. Mas na matéria da CNN ainda diz: nos seus comícios, dezenas de milhares de pessoas reúnem-se numa devoção religiosa quase frenética em apoio a um homem cujas políticas dizem ter transformado a vida dos indianos comuns e ajudado a consagrar a promessa de mobilidade social num país ainda dilacerado por divisões de castas. Muitas pessoas pensam que ele é Deus. Quando o sol se põe no Ganges, os devotos hindus banham-se nas águas do rio sagrado e os sacerdotes rezam diariamente nas suas margens. É aqui na cidade de Varanasi, o próprio círculo eleitoral de Modi, que este chamado culto de personalidade está em plena exibição. Cartazes com o rosto do primeiro-ministro aparecem nas esquinas das estradas e bandeiras cor de açafrão com o símbolo do lótus do seu partido são hasteadas em edifícios ao longo dos vales poeirentos e sinuosos da cidade antiga. Nas ruas, os voluntários de seu partido andam de porta em porta a defender o líder. Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 9, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa e na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais uma vez eu digo: o diabo tem feito seus experimentos. Ele está ensaiando seu plano. Vejamos o que ainda diz a matéria da CNN. A perseguição religiosa e a islamofobia aumentaram acentuadamente durante o seu mandato, com muitos a acusarem o primeiro-ministro de apoiar tacitamente o sectarismo como forma de reforçar ainda mais as suas credenciais nacionalistas hindus. Veja bem, estamos falando de perseguição religiosa em um país considerado o mais democrático do mundo. Segundo uma matéria do portal Missão Portas Abertas, que tem por título Como é a perseguição aos cristãos na Índia? Em um trecho da matéria diz: cada vez mais estados estão implementando leis anti-conversão, criando um ambiente onde qualquer cristão que compartilhar sua fé pode ser acusado de um crime, intimidado, assediado ou até mesmo sofrer alguma violência. As campanhas em massa de volta para casa continuam em que nacionalistas hindus colocam uma pressão imensa em cristãos convertidos do hinduísmo,
dizendo-lhes para voltarem para a antiga fé. Cristãos que se convertem do hinduísmo têm mais probabilidade de estar sob intensa pressão ou mesmo violência. Eles podem enfrentar pressão constante para renunciar à sua nova fé, enfrentam perda do emprego, discriminação no local de trabalho, são vítimas de violência e até mesmo mortos. Líderes de igrejas também estão em perigo em muitas partes da Índia. Eles e suas famílias são visados por grupos extremistas para criar medo e caos na comunidade cristã. O link desta matéria completa também vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Resumindo, temos como exemplo um líder político, solteiro, sem filhos, com um estilo de vida popular, influente, que transforma vidas e que tem adeptos que o veneram e que o veem como um deus, tanto que usam seu símbolo e sua imagem como objeto de culto. Lembrando que na Índia existem milhões de deuses. E por um outro lado, temos uma perseguição com violências aos que professam outra fé, sendo excluídos do convívio social, oportunidades de emprego e assim terem uma vida comum. Meus irmãos, os sinais estão aí, os modelos estão sendo testados. Índia, o país mais populoso do mundo, um modelo de governo democrático. Os cristãos e os que professam outra fé têm sofrido perseguição. China, o segundo país mais populoso do mundo, uma ditadura comunista. Os cristãos e os que professam outra fé têm sofrido perseguição. Ambos os modelos estão se alinhando para o fim, para formatar o governo do anticristo, o filho da perdição que virá. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 13 diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 13 diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Meus queridos, não se iludam com promessas de homens e nem acreditem que trarão a solução para os problemas. No final, direita e esquerda estarão juntos contra nós, servos de Deus. Portanto, a solução está somente no Senhor, pois esta será eterna. Se apegue apenas em Deus e seja fiel independente das provações. Pensem nisso. Deus abençoe vocês sempre.